Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor em nome de Jesus. Como você está? Tudo na paz, caminhando tudo na bênção aí na presença do Senhor. Queremos orar, continuar clamando e fazer a leitura da palavra de Deus. E sempre eu insisto, leia a palavra de Deus, ore, apresente a tua vida e clame diante do Senhor em nome de Jesus. Se você acompanhou esses últimos 6, 7 dias aqui, você fez comigo a leitura do Apocalipse, o capítulo 1, 2 e o capítulo 3. A introdução do Apocalipse, da visão do apóstolo João e também as cartas às igrejas e os vários elementos de maneira rápida, assim, do que eles simbolizam e implicam, o que ministra grandemente as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? E hoje, por fim, a carta à igreja em Laodiceia. Está escrito no capítulo 3 do Apocalipse, a partir do versículo 14, e diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A frase que termina aí todas as cartas de todas as igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e que Deus dê graça a mim e a você, que sejamos estas almas, estas pessoas que têm ouvidos realmente para ouvir o Espírito Santo de Deus. E no fundo, a carta à igreja em Laodiceia é uma mensagem muito atual, reveladora e profunda, e precisa realmente ser enraizada nos nossos corações. Por quê? Porque traz um conteúdo e um conjunto de conselhos a despeito das denúncias, a despeito daquilo que era alarmante que acontecia naquela igreja. Ele traz os conselhos da parte de Deus, os conselhos para pessoas que estavam se achando, pessoas soberbas, pessoas que não enxergavam realmente a calamidade que estavam vivendo, o abismo, a trilha do abismo que estavam seguindo, não enxergavam realmente sua arrogância e seu orgulho, porque diziam, estamos abastados e não precisamos de coisa alguma, como se não soubessem das calamidades tais e tais que poderiam vir ou que estavam para vir no mundo daquela época, e sobretudo a despeito daquilo que já havia sido instruído e revelado pelos apóstolos, ou da instrução do próprio Senhor: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Importa, diz o apóstolo Paulo em Atos 14 e também Atos 19, que por intermédio de muitas tribulações, nós possamos alcançar o reino de Deus. E Mateus, no capítulo 5, o próprio Jesus, ele já havia mencionado sobre os perigos, sobre os riscos e sobre as perseguições. Então, como alguém poderia, nessa altura do campeonato da Igreja de Atos dos Apóstolos, ministrados pelos próprios apóstolos, diante de muitos sinais, prodígios e maravilhas, o poder do Espírito Santo de Deus, que de maneira genuína havia chegado naquelas igrejas, então encrudeceu o seu coração daquela maneira para dizer: estou abastado e rico e não preciso de coisa alguma. Aquele jovem rico diante do Senhor Jesus preferiu as suas riquezas. Louco, Jesus diz, amanhã pedirão a tua alma, e o que terá então
preparado para si. Então, diante desse cenário, daquilo que ele chama de mornidão, daqueles que eram mortos, de obras que estavam sendo feitas e que não estavam agradando de fato ao Senhor. Que obras seriam essas que não estavam agradando ao Senhor? Estavam fazendo de alguma maneira, entendo eu isso assim, média com carne e sangue, estavam trazendo de alguma maneira concessões e consentimentos diante de conselhos de fora da igreja ou de balizamentos de princípios espirituais. Então, isso traz a mornidão, não é quente, não é frio. Aqui um parênteses à parte, havia na região destas cidades fontes torrenciais de águas quentes ou de águas frias que eram procuradas para banhos medicinais e tratamento de pele e assim por diante. Então por isso ele diz que era melhor, isso assim entendem alguns, era melhor estar quente ou estar frio. Outros entendem assim, era melhor você estar na presença do Senhor ou que você não estivesse, do que se você estivesse com um pé na igreja e um pé no mundo, morno. Uma outra maneira também de entender, explicando essas coisas aqui bem rapidinho, um outro momento talvez possamos detalhar mais isso. Mas a verdade é que o Senhor rejeita essa mornidão, que é a religiosidade, que é o esfriamento espiritual, que é servir a Deus na carne, que é, sabe, as pessoas estão presas ao ritual e à rotina, mas não há liberdade do Espírito de Deus para um fluir. E assim muitas vezes você vê ambientes religiosos onde ninguém consegue entrar, ninguém consegue fazer parte, ou num ministério, ou em um louvor, ou em uma intercessão, ou em uma obra. Está repreendido e denunciado, desmascarada essa malignidade de Laodiceia nas nossas vidas e nas igrejas, em nome de Jesus. Deus te dê graça para que você seja alguém de fato comprometido, pessoas que não têm renúncia, que não têm abnegação, pessoas que amam, na verdade, as festas e as rodas das bebedeiras e vivem por caluniar autoridades superiores e difamar pessoas que servem a Deus com honestidade. E aqueles que vivem de desculpas de sua alma e vira e mexe, acham uma musiquinha, um louvorzinho qualquer para dizer, estou servindo a Deus, tá nada. Laodiceia, podre, caída, prostrada, que não consegue se firmar e se fixar realmente, porque no fundo, as agruras e a fascinação do mundo domina a alma e domina o ser, domina completamente o interior. Por isso, não há compromisso, não há reverência, por isso não há realmente cura e não há libertação. Olhe lá, que pela misericórdia de Deus a salvação se manifeste e se mantenha. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, como pelo fogo. Será salvo, mas como pelo fogo. Então, que caiam por terra essas malignidades e o alerta de Deus com zelo por estas almas preciosas lá de Laodiceia era o conselho para aqueles que se achavam felizes e o Senhor os via infelizes, ricos e o Senhor os achava pobres, achavam que enxergavam e sabiam de tudo, o Senhor os chama de cego, que tinham tudo e estavam prosperando, o Senhor os chamava de miseráveis. E nem sabes que tu és infeliz, pobre, miserável, cego e nu. Por quê? Porque não importava o que alguém ostentava ou tinha em sua casa ou colocava em sua mesa ou nas rodas de seus níveis de relacionamentos. O que importava era o nível, o teor e a condição da sua relação com a presença e com o poder do Espírito de Deus. Aconselho-te, primeiro, que compre ouro refinado pelo fogo. O ouro aqui, quero interpretar dessa maneira, significa o amor e a fé. Então, nós temos que buscar de Deus o amor e a fé. E para isso, pagar realmente um preço daquele que vai ao pó, que dobra os joelhos, daquele que se arrepende, daquele que perdoa e daquele que realmente tem esta riqueza em sua vida. Não do ouro do mundo, mas da riqueza do amor realmente incondicional e da fé inabalável na presença do Senhor. Segundo, ele diz vestiduras brancas para te vestires. A vestidura branca, então, é um revestimento da santidade, da santificação na presença do Senhor. Quem entrará no santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração? Aqui é a sabedoria do Salmo de número 24. Este sim entrará na presença do Senhor para ouvir. Quem são estes de vestes brancas? São aqueles que aguardam a condição
estabelecida pelo Senhor, da sua glória, da sua volta e da salvação preciosa na presença do Senhor. Em outras palavras, irmãos, somos salvos na presença do Senhor pelo poder do Cristo, mas temos que nos mover para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Pessoas estão sem juízo, na vida andam como meninos, mas muito mais sem juízo espiritual e sem entender as dificuldades que podem estar por vir por estes caminhos que temos a trilhar este ano. Então tome vestes brancas e a santificação, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, ou seja, o Senhor estava alertando para que eles não fossem expostos completamente. Terceiro, então, primeiro, ouro refinado pelo fogo. Segundo, vestes brancas. Terceiro, colírio para ungir os olhos. Esses são os conselhos. Colírio para ungir os olhos, para tirar a cegueira espiritual, para tirar a bravata humana, para tirar a vergonha da arrogância e da soberba do coração e daqueles que, por mais que tivessem ouvido e recebido da fonte dos apóstolos a sã doutrina, viviam segundo os seus próprios valores e os seus próprios conceitos, porque queriam ter o controle de todas as coisas. Mas quando você consagra o controle ao Senhor, Ele não vai tirar a sua liberdade, ao contrário, Ele vai te dar a liberdade e você vai ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque aquilo que o apóstolo Paulo fala é uma grande realidade nestes dias, amém? Que o querer e o realizar, Filipenses capítulo 2, vem do Senhor em nome de Jesus, e que nós sejamos estas pessoas. Versículo 19 ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, e que a igreja e cada um de nós sejamos repreendidos, sim, sejamos repreendidos nas posturas, nas atitudes, nos sentimentos, nos ressentimentos e na nossa fraqueza e na falta de zelo para com a obra, de amor para com o próximo, de desculpas e de milindres que temos muitas vezes para não fazer a obra. Sejamos repreendidos, e você está repreendido em nome de Jesus nessa falta de caráter e de atitude espiritual, e é o alerta a você que não fique vivendo aí nestas desculpas o resto da vida, porque o Senhor está voltando. E disciplina a quantos amam. Aí você enfrenta uma luta e depois você tem que enfrentar a mesma luta, porque Deus quer te disciplinar até você aprender, até você passar por ali e você não esbarrar mais naqueles espinhos e você não cair mais naquela tentação e você sucumbir com aquela provação. Ele vai e disciplina para que você seja zeloso. Ele diz: pois zeloso e arrepende-te, porque o prêmio é que ele está à porta aí batendo. Ele não entrou, mas ele está à porta batendo. E quem abrir vai cear com ele, e ele ceará com você. E ali a vitória e a bênção do Senhor virá. Aquele que, assim como ele venceu e sentou no trono, também se sentará no trono com ele em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Pai de amor, clamamos diante do teu altar. Consagramos as nossas vidas e desejamos buscar a tua presença, meu Deus. E nesta manhã, uma vez mais, declarar os teus juízos, declarar o teu poder, declarar a tua unção e te dizer muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai das luzes que não mudam, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, pela palavra, pelo alerta, pela preocupação, pelo zelo com a igreja, com as nossas vidas, como a Éfeso, como a Esmirna, como a Pérgamo, como a Sardes, como a Tiatira, como a Filadélfia, como a Laodiceia. Dá-nos graça em nome de Jesus. Envia, Senhor, a tua palavra, viveremos a tua cura. Repreende-nos, exorta-nos, para que possamos, ó Deus, sermos zelosos, disciplinados, curados, estabelecidos em promessas superiores, isentos da ilusão, da religião, do domínio, daquilo que poda, que limita, que nos tira da liberdade em Cristo Jesus. Nos tira da liberdade dos dons, do mover, da revelação, da visão celestial e do poder do Espírito. Dá-nos graça para que haja um romper, Senhor. Em sua presença, Pai, clamamos, consagramos as nossas vidas, nos arrependemos, pedimos perdão e buscamos no teu altar a verdade que o Senhor tem em ouro, em vestes brancas,
em colírio, meu Deus. Dá-nos graça de renovação, de entendimento, este bálsamo, porque então, ó Deus, nenhuma soberba, arrogância, ganância, vaidade, ou miséria, ou cegueira, ou pobreza, ou nudez espiritual poderá nos dominar. Antes, Senhor, o teu Espírito virá e um escudo de fé será levantado nos nossos caminhos e uma espada tremenda estará em nossa boca, Pai. E o inimigo vai temer e tremer, cairá por terra, será banido dos caminhos dos teus filhos. E as portas então se abrirão. Dá-nos graça para que portas de cura, de libertação, de milagre, onde todo vírus é queimado, cancelado o seu efeito, onde toda enfermidade, câncer, onde toda enfermidade, Senhor, maldita e maligna, familiar, nos ossos, ou que tenta trazer paralisia, ou esclerose, ou loucura, seja repreendida em nome de Jesus, ou Alzheimer. Oh, meu Deus, alcança, visita, abençoa cada servo, cada serva tua. Eu cubro, abençoo e clamo pela tua casa, pela tua igreja. Dá-nos o sinal do teu favor. Confirma sobre nós a tua obra, manifesta o teu poder no Espírito e dá-nos a liberação do que o Senhor tem preparado em nome de Jesus. Irecaiarabarás. Renova, Senhor, renova as forças. Manifesta o teu poder. Esperamos, aguardamos somente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.